local não teve tanto. Né? Então, falando particularmente de mim, eu me senti muito acolhida aqui na minha época de estágio. Era outra psicóloga aqui, né? Que era estudante. E assim, eu comecei a entender melhor como funcionava o instituto, eu comecei a me integrar na equipe, né? Foi uma experiência assim, que eu achei legal, eu me senti bem. E eu tive lugares de estágio que eu não me senti nada bem. Então eu continuei no voluntário e fui vendo o que eu podia fazer, no que eu podia ajudar, né? E eu continuei indo nisso, né? No que eu pudesse contribuir, eu contribuo, né? Eu faço disso uma parte da minha vida, porque eu tenho meus outros afazeres, né? Eu tenho minhas outras profissões, eu tenho minhas outras atividades, mas assim, eu acabo priorizando vir aqui porque eu quero estar aqui, contribuir com o que estou aqui. Né? E normalmente só fica aqui quem realmente está com essa ideia na cabeça. E quais são os principais serviços que o Instituto oferece, assim, para as mulheres, especificamente negras e indígenas? Tem como Eu consigo te falar sobre a área da psicologia, né? Normalmente a gente oferece o serviço de serviço jurídico, que é casa de advogado, e serviço social, e o da psicologia. Vou detalhar mais o da minha área. A gente frequenta, às vezes, em algumas ações, a gente vai para comunidades ribeirinhas, né? Então a gente faz aquele acolhimento. A gente trabalha mais com a psicoeducação, que é aquela educação sobre direitos, sobre rede de esporte ou um mapeamento do que a gente pode fazer naquele local. Aqui no Instituto, muitas vezes a gente recebe essas pessoas, né? Até porque financeiramente pra gente é mais difícil acessar as pessoas. A gente não tem fomentos, né? Muitas vezes a gente tem que se virar para conseguir passagem, até para as mulheres virem até aqui, então a gente trabalha do jeito que dá. Então é mais difícil para a gente conseguir acessar essas mulheres sem ter um recurso que nos permita isso. Então, acho que conseguem, porque alguém ajuda, ou a gente consegue investimento de algum lugar, ou as advogadas têm que trabalhar redobrado em algum caso, para pegar esse caso de fora e o dinheiro desse caso colocar aqui dentro, né? Ou então as psicólogas têm que fazer atendimentos e dar uma parte do valor do atendimento para poder pagar a luz, pagar a passagem das mulheres, pagar o que a gente tiver de despesa aqui no Instituto. Os atendimentos de psicologia, normalmente as mulheres elas passam primeiro com a gente da psicologia e depois com as advogadas. Nem sempre a gente consegue fazer isso, mas a gente sempre tenta fazer isso, porque muitas vezes elas vêm muito desestabilizadas e quando elas têm que passar pelo serviço jurídico é muito mais difícil para elas relatarem tudo o que aconteceu e não ter um suporte depois. Até porque essa não é a expertise de quem é do direito, né? Quem é da psicologia consegue tocar em feridas e pegar de volta, né? Porque a gente tem, assim, o objetivo de deixar aquela mulher bem o suficiente para ela passar por tudo que ela tem que passar depois. Então, ela vai ter que encontrar muitas vezes a agressão de novo, vai ter que passar pelo tipo julgamento, mas eu acho que não é essa palavra que usa, não. Mas, assim, ter que depor novamente, né, dependendo dos casos, de casos assim, de pensão, casos de abuso sexual, que ela precisa ter uma certa estabilidade emocional para conseguir fazer tudo isso. Então elas vêm para cá, né? A gente faz o atendimento delas da forma que a gente consegue também. Às vezes a gente não consegue estar aqui, então a gente tem que fazer atendimento online. Às vezes, dependendo da agenda, a gente tem que marcar para um dia e demora muitos dias para a gente entrar com a menina de novo, mas a gente tem que fazer dar esse suporte psicológico para ela, na medida do possível, né? Quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam para atender essas mulheres? Eu acredito que a falta de investimento assim mais fixo no instituto seja uma das nossas maiores dificuldades. Porque não tendo de onde a gente tirar, a gente sempre está naquele medo de não conseguir prestar os atendimentos necessários. Então a gente não sabe se esse mês ou no outro a luz vai ser cortada, se a gente vai conseguir pagar, se a gente vai tomar o crédito da gente, se a gente não vai conseguir trazer aquela mulher que mora assim muito, muito longe, ela não tem onde tirar e a gente traz para cá.
E, assim, a estrutura em si do Instituto, como a gente trabalha, a gente tem, muitas vezes a gente não tem um local adequado para atender elas. Então, a gente tem aquela sala e essa daqui a gente se vira para atender isso, né? Então, às vezes eu tô fazendo atendimento psicológico, ouvindo tudo que tem lá fora, ouvindo TV, as pessoas entrando, saindo, e o banheiro é bem aqui, a pessoa tem que passar. Então, eu acho que financeiramente é o que mais pesa pra gente. E isso eu acho que é uma das indignações maiores, que pelo menos eu falando que eu tenho, é que a gente presta um serviço muito maior do que quem deveria prestar, e a gente não recebe nada por isso, do tipo, nenhum fomento, ninguém, assim, esses políticozinhos olham pra cá pra fazer alguma coisa, né? E a gente tem que estar correndo atrás, e independente do número de contatos que tenho, ainda assim a gente não consegue muito, porque a gente faz o que eles não fazem, e é muito mais cômodo, né? Fazer. Se tem alguém fazendo, né? Por que eu vou interromper isso? E quais são as principais demandas das mulheres negras e indígenas que procuram o Instituto? Quais são as principais demandas? Que as mulheres negras e indígenas procuram o Instituto. Acho que a maioria dos casos envolve mesmo a questão da violência doméstica. Só que não sei especificar exatamente esse público. Fazendo assim um levantamento um pouco mais estatístico, assim, meio que sim, a maioria das mulheres que a gente recebe são pardas, são negras e estão em vulnerabilidade. Então, passaram por vários tipos de violências até chegar aqui, mas isso não impede que outros tipos de mulheres cheguem. Inclusive pessoas que não são daqui, pessoas que são de outros países também já foram atendidas aqui.